eu quero fazer para vocês foi sobre o meu passeio. Não, pode porque é violência. Violência doméstica. É violência. Compartilhar com vocês sobre esse relato, esse fato de agressão. Ele me agrediu. Facilitou pra mim as câmeras. Que aconteceu comigo. Independe do fator social, da classe econômica, independe do estado. Precisamos gritar e mostrar que nós somos mulheres do desejo e do direito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A proposta dessa série de vídeos é mostrar para vocês um pouco sobre a educação e direitos na subjetividade contra a violência feminina, os direitos da mulher. Vem comigo. Bem, pessoal, é necessário que as mulheres elas tenham noção de seus direitos. É preciso promover a educação em direitos, não só para as mulheres, mas para toda a população. É preciso mostrar que nós mulheres, nós queremos acesso à justiça, não porque somos apenas vítimas, mas porque somos sujeitos de direitos. Não é a violência que cria a cultura, mas é a cultura que define aqui a violência. Então, se é a cultura que define, ela é quem vai dizer como aceitar e se essa violência ela pode ser maior ou menor em graus, a depender de como seja compreendida na sua prática ou na sua ação. A Lei Maria da Penha traz várias formas de violência, embora a mais associada é a agressão física. Existem várias outras formas, inclusive a violência psicológica, que é mais conhecida como a agressão emocional. E é sobre isso que eu quero relatar para vocês um fato de agressão emocional que aconteceu comigo. O relato que eu quero fazer para vocês foi sobre o meu passeio no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde eu fui afrontada, desafiada pelo cidadão. Eu desci ao elevador. Quando cheguei no 5º andar, estava um cidadão já muito agressivo, falando sobre a mal educação, os transtornos do hotel, porque não havia um elevador de serviço, só o social. Como estava ocupado, ele já lançava a sua agressividade sobre a equipe do hotel. Eu permaneci em silêncio e em seguida chegou a nossa vez do elevador. Abriu-se e lá estava um casalzinho de idosos com suas máscaras, né? Como nós estamos no período de pandemia, todos muito protegidos. Eles estavam em 3 e eu estava sozinho. Então, se eles estavam em 2 no casal, comigo seria 3, não teria nenhuma aglomeração. Eles estavam em 3, então o número seria maior. Então, o que houve? Eu entrei, em seguida, esse cidadão entrou também com a sua fúria. Quando a esposa dele entrou, a senhora que já estava dentro do elevador pediu que, por favor, pudesse se retirar, porque nós estamos num período de pandemia e que aí ia ficar um volume muito grande de pessoas no elevador. Eu permaneci em silêncio, embora esse senhor que já apresentava um quadro de fúria muito louca, então ele olha para mim e pede para que eu me retire do elevador. Mas ele não me pediu com educação, ele me pede de maneira agressiva, me colocando como uma pessoa mal educada e que passei na frente. Então, enquanto ele discutia com o casal lá fora de quem entrava e quem saía, eu permaneci no elevador. Como eles já tinham pedido para o andar do café da manhã, que era o primeiro, desceu para o primeiro. Para minha surpresa, quando para no primeiro andar, este senhor já estava lá. Eu fui abordada
com palavras de agressividade, palavras de baixo calão, que eu posso citar algumas aqui para vocês. Dentro dessa minha calma, dentro desse meu equilíbrio emocional, eu pensei, poxa, ele correu 3 andares de escada e me abordou. Mas ele estava muito furioso e isso eu quero mostrar para vocês. Esse pessoal aqui me agrediu, me chama de nojenta, nesse momento, me agride. Fala que a minha roupa, nesse momento, é inadequada. A minha roupa é inadequada. Esse senhor aqui, bastante agressivo. Você entrou na Eu consegui gravar mais ou menos um pouco, porque a gente fica muito tenso, muito constrangido. E na hora impede que você tenha qualquer tipo de ação, porque a primeira ação foi medo. Confesso a vocês que eu tive medo daquele homem, gritando e xingando. Em seguida, esse cidadão, que usava de palavras de baixo calão, me chamava de cebosa, que me chamava de pessoa sem estilo. Olha o tipo dela. Olha como ela está vestida. E aí eu vou mostrar para vocês também como eu estava vestida, gente. E mesmo que eu não estivesse vestida adequada para ele, eu estava vestida adequada para mim. E o mais interessante é que nessa fúria louca dele, eu falei, mas quem é você? Calmamente, baixei um pouco a minha máscara e falei, quem é você? Para estar lançando contra mim toda a sua fúria, toda a sua raiva. Você sabia, cidadão, que você está usando de violência contra a mulher? E ele, enfurecido, veio para cima de mim e eu perguntei para ele, você quer me bater? Você vai me agredir? Lógico que aquela pressão me deu medo. Eu suei, eu fiquei gelada. Gente, para vocês terem uma ideia, era o dia do aniversário de 7 anos da minha filha. E eu estava embarcando, meu esposo já estava ligando para mim, porque a gente tinha um passeio para fazer em Blumenau. Eu desci, respirei, vocês vão ver que a esposa dele tenta conter quando eu tento filmar, mostrar as palavras que ele estava usando contra mim. Usando o preconceito, a discriminação, a estupidez daquele cidadão. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. E é sobre isso, sobre esses direitos, sobre como devemos conhecer o que é nosso de direito. Isso ocorre, gente, a todo momento. Em toda situação. Para vocês terem uma ideia, eu continuei o meu passeio, foi péssimo porque eu estava com uma energia muito tensa. E em seguida, a minha filha disse, mãe, o que aconteceu? Eu falei, depois eu te falo, filha. No passar do tempo, eu narrei o fato para eles, né? Quando já estávamos um pouco distante. E as coisas foram melhorando. Mas quando eu retornei ao hotel, a primeira coisa foi eu perguntar como seria o procedimento do hotel diante daquele caso. Eu, junto com a direção do hotel, o seu Mário, e a CVC de Serra Talhada, acionamos a Polícia Militar do Balneário Camboriú, e assim eu registrei a minha queixa. Não foi fácil, porque vocês sabem que nós passamos por muitos pensamentos, medo, angústia, todos aqueles pensamentos de que realmente não vai dar em nada. E se houver uma perseguição, tudo isso poderia acarretar no medo, me impedindo de ali registrar a indignação, a falta de respeito, o machismo, a agressividade contra a mulher. Como se não bastasse, naquele mesmo momento que eu finalizava o registro e a queixa,
eu consegui, a polícia ainda estava no hotel Pires, entra um cidadão, mais ou menos medindo a mesma altura do outro, e começa a usar da agressividade verbal contra a recepcionista. Imediatamente, eu comecei a filmar. Eis que então ele se vira para mim e me pergunta: e pode? A polícia responde: não é público? Precisa. Não facilitou pra mim as câmeras. O cara agrediu Não agora. facilitou as O câmeras. que tem a ver? Aí você vai me filmar. Todo mundo. Você tem que pedir autorização. Não. Pode, porque é violência. Violência doméstica. É violência. É violência contra a mulher. Então, se você tornou público, todos aqui podem filmar. E eu continuei filmando. Aquela indignação, aquela falta de respeito. Muito embora sua esposa, fazendo a defesa, eu falei para ela: mas isso é uma violência doméstica. Não, isso não é uma violência doméstica. Isso é uma violência doméstica. Moça, não precisa gravar não, tá? Precisa, porque isso não foi a primeira vez hoje aqui dentro desse hotel. Nós já estamos registrando justamente porque essa questão da violência doméstica a gente tem que registrar. Então, pronto. Viu? Você falou com uma mulher também. Por isso mesmo. Todos os dias ocorre isso, essa falta de respeito à mulher. E o que a gente precisa é divulgar, é falar, é registrar e deixar que a justiça faça a sua parte. Embora estivéssemos em um hotel bem conceituado, gente, independe do fator social, da classe econômica, independe do estado. Esse cidadão era de São Paulo, mas veja, a falta de equilíbrio emocional pode gerar várias mortes, violência, o feminicídio. Independe da cor, independe do fator econômico, da classe, enfim. Precisamos lembrar que estamos sempre ao lado de pessoas em desequilíbrio emocional, em desequilíbrio mental, como ocorreu comigo, pode ocorrer com você, e nós precisamos denunciar, precisamos registrar essas queixas e precisamos cuidar da nossa saúde mental para que possamos, em equilíbrio, tentar resolver os nossos problemas da melhor forma possível. Então, pessoal, é preciso se conhecer como é que caracteriza a violência psicológica. Porque atos de humilhação como esses que vocês ouviram no meu relato, a desvalorização, a questão da moral, o deboche que ele fez em público, tudo isso são atitudes que abalou a minha autoestima, que naquele momento que eu não estava esperando por isso, tudo isso me tornei uma vítima que naquele momento desencadeou vários sentimentos. E eu não sabia, eu me sentia impotente diante daquele homem que media mais ou menos 1,80 m, partindo para cima de mim. Imagina como eu me senti. Nervosa, tensa. E aí? Como ficam as mulheres diante de tanta impotência, de tanto sofrimento psíquico? Com os diversos tipos de doenças, como a depressão, como os distúrbios de cunho nervoso, como os transtornos psicológicos, entre outros. Porque todo esse comprometimento, vocês imaginam onde é que ele vai parar? Qual é a intensidade disso após você passar por uma cena dessa? Como é que você dorme? Como é que você se alimenta? Como é que você segue a sua trajetória, a sua rotina? Isso é um fator que todas vocês precisam conhecer para saber que tipo de providência deve ser tomada imediatamente. Esses tipos de condutas que causam danos emocionais, essas atitudes, elas têm o objetivo de limitar, de controlar suas ações e comportamentos através das ameaças, dos constrangimentos, das humilhações, das chantagens, entre outras e outras
que causam prejuízos e danos à sua saúde psicológica. Precisamos ter o mínimo de conhecimento sobre todo esse tipo de conduta. A violência doméstica, a violência familiar, a violência contra a mulher. Qualquer tipo de violência que ofenda o corpo e a saúde da mulher é caracterizada como violência física, violência corporal. A violência psicológica, ela ocorre de acordo com os danos emocionais que controlam as ações, os comportamentos, as crenças, as decisões, mediante ao quê? Aos constrangimentos, às ameaças, às humilhações, manipulações, isolamentos, aquelas vigilâncias constantes, vigilância no celular, no trabalho, na família, com os amigos, nas redes sociais. Então, essa perseguição, esses insultos, as chantagens, tudo isso vão causando danos e prejuízos de ordem psicológica. Então, todas essas questões, elas estão imbricadas na doença, na saúde. E como é que nós vamos cuidar dessa situação? Se não através da informação, se não através do conhecimento. É por isso que fique claro como é que você considera o tipo de violência. Como é que você naturalizou o tom de voz, o palavrão, a falta de respeito, o descaso, os insultos, gente. Essas ameaças de que você não deve fazer isso, de você não sair daqui. As ridicularizações, essas exposições ao social que vocês verem por aí, tudo isso entra os danos à saúde psicológica. E a violência sexual, que ela é entendida como uma conduta que constrange e pode também presenciar ou manter essa participação da relação sexual não desejada. Mediante o quê? Uma intimidação, mediante uma coerção, mediante uma ameaça, o uso da força, a indução a comercializar, a mostrar, a exibir, causando constrangimento, impedir o uso do contraceptivo, isso também é violência sexual. Juntar provas sexuais em fotos ou vídeos para impedir o próprio matrimônio ou uma gravidez. Impedir ou favorecer o aborto também faz parte da violência sexual. A prostituição, mediante as chantagens, a suborno ou manipulação. Tudo isso limita os direitos da mulher. Esses direitos sexuais e reprodutivos, eles são inteiros de decisões da mulher. Tudo que vocês entenderem que vocês estão passando por sugestões, ameaças e constrangimentos dentro dessa dificuldade da relação sexual que não está adequada aos seus desejos, isso faz parte da violência sexual. A Lei Maria da Penha enquadra tortura psicológica como uma violência doméstica. O protagonismo é você, é o público, é denunciar, é amplificar os casos, é comover a sociedade, é mostrar, é dizer com nossa voz, é gritar, é ecoe para que essas mulheres não estejam só. E que essas mulheres mexeu com uma, mexeu com todas. Denuncie. Nós temos inúmeros canais aí de atendimento, gente. Existe, além das plataformas do Ministério, oferece contatos pelo WhatsApp, oferece o Denuncie 180, e que através dessas denúncias, relatando suas queixas, procurando a justiça, esse número de agressividade, de violência, do feminicídio possa ser diminuído, possa ser minimizado. Cada mulher possa fazer a sua parte.
faça a sua parte e denuncie.